Já De aconteceu. boa. A hora que tu tiver que sair, você sai sem o menor problema. Tá bom. Aí já assisto a gravação até o final. Ou já é. Botar aqui compartilhar. Tananã. Que dele o bagulho. Tá aqui. Muito bem. Vamos fazer uma breve revisão aqui, Gustavo. A gente viu bastante coisa de eletrodinâmica, né? Então, a gente está em eletrodinâmica. Vamos fazer, deixa eu escrever aqui, que nós estamos na eletrodinâmica. Eletrodinâmica. E vamos fazer uma pequena revisão das coisas importantes aqui. Só vou colocar as equações, tá bom? Opa, o que eu cadê aqui? Ok. Pronto. Então, vamos lá. Vou pegar as equações. A primeira equação que a gente viu, que a gente aprendeu, foi uma equação que envolve a passagem dos elétrons. A gente consegue quantificar os elétrons, né? Quanto de elétron passa numa dada secção de um tubo. E daí, mano, a gente consegue calcular a quantidade da carga elétrica, tendo em vista que o elétron é a partícula responsável pela eletricidade. A gente colocou assim, ó, que o Q é igual a N vezes E. Sendo o E a carga elétrica, não sei se tu te lembra, mas o E é um número bem pequenininho, né? É 1,6 vezes 10 a menos 19, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, a gente consegue calcular a quantidade da carga, né? Quantidade de carga, multiplicando esse número, que é bom saber de cabeça, vezes a quantidade de elétrons que estão passando numa dada área do fio. Essa foi a primeira equação que a gente aprendeu, né? Então, a gente consegue calcular, enfim, a carga elétrica do negócio ali, da secção, do fio, enfim. Depois, a gente aprendeu uma outra equação bem importante, que é a equação da corrente elétrica, que a gente vai usar em muitas coisas por aí, que envolve a carga pelo tempo. Então, se a gente pegar e tirar uma fotografia de um tubo, de um fio, e contar no intervalo de tempo qualquer quantas cargas elétricas passaram ali, a gente consegue dizer a corrente elétrica. Então, a corrente é a quantidade de carga pelo intervalo de tempo, medido sempre em ampere. Ampere é uma unidade em homenagem a um físico, né, o André-Marie Ampère, que foi um cara que estudou essa parada aí. Muito que bem. Então, essa foi as duas primeiras equações que a gente aprendeu. A equação da carga e a equação da corrente, muito importantes. Depois nós aprendemos outros conjuntos de equações envolvendo a potência. Eu ensinei para vocês duas equações que envolvem potência e a tensão. A potência, ela pode ser calculada da seguinte forma. A potência, né, ela pode ser a seguinte relação entre o ΔE, que é a energia, né, a variação de energia elétrica, sobre também uma unidade de tempo, certo? Então, é a energia que está passando no fio, né, no condutor, numa unidade de tempo, e isso reflete a potência. A gente viu outra equação que envolve a potência também, que é essa aqui, ó, que é a potência. Então, a potência é medida em quilowatts-hora, né? Já coloca a unidade. A potência, ela vai ser... fiz errado. A energia, só transformando, né? Multiplicando em cruz e colocando em outro jeito. É igual a potência pelo tempo. Pelo tempo, ΔT. Essa equação a gente já conhece. E a potência é medida em kilowatt. Isso.
E a energia é medida em quilowatt-hora. Quilowatt-hora. É a unidade. Eu tô Diga. fazendo um técnico em energias renováveis, então isso daí tá meio que fixado já na minha cabeça. Massa. Mas tinha outra forma de fazer a potência, peraí. Tem outra forma de fazer a potência, sim, que é pot é igual a U vezes I. Seria essa? Isso, acho que é isso mesmo. Essa é bem importante também, que leva em conta a tensão, né, que é a DDP, e a corrente elétrica. Exatamente, isso. Isso. E aí eu ensinei para vocês um jeito de calcular a DDP, que é assim, que o U é igual ao trabalho pela carga elétrica, tá? Essa equação a gente usa pouquíssimo em eletrodinâmica. A gente usa mais em eletrostática, que foi uma parte da eletricidade que a gente não trabalhou aqui. Mas, se porventura tiver uma equação, uma condição de você calcular a DDP a partir desses dados, ela também está aí. A gente não vai usar ela em eletrodinâmica, mas, enfim, na ocasião eu coloquei essa equação para vocês também. Aí, cara, na última aula a gente viu duas equações muito importantes, que é a primeira e a segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, cara, a gente vai usar muito, nossa, pra cacete. U é igual a R vezes I, tá? Essa é uma equação essa aqui é a equação da primeira lei de Ohm. A gente vai usar muito. De Ohm. É assim que escreve? Eu acho que é, né? Com o H antes. Eu sempre confundo, cara, onde com o H vai. São só três letras, né? E a gente viu, isso aqui vai cair despencar. A gente vai ver hoje circuito, né? Resistor, associação de resistor. Então, a gente vai falar muito. Mas existe uma outra equação, Que é da máquina. a segunda lei do Ohm, que é a equação da rola, né? Não sei se tu aprendeu assim, mas a gente às vezes ensina uns macete tonto, o povo lembra, né? A resistência é igual a resistividade, que é essa letra grega chamada Rho, vezes o L, que é o comprimento do fio, dividido, né, sobre a área de uma dada secção transversal desse fio. Então, é o tal do rola, né? Aqui é a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela vai aparecer mais numa segunda fase, né? Numa primeira fase, no Enem, eu acho bem difícil, mas ela tá aí para a gente ficar atento, né? Muito bem, então esse é o arcabouço eu diria assim, ó, é o repertório de equações que a gente tem até o presente momento. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai dar uma olhada numa aplicação da primeira lei de Ohm, no que diz respeito a, deixa eu mudar a cor, vermelho já foi, né? Aos circuitos, né? Se está fazendo técnica, eu acho que provavelmente você montou um circuito, né? Que é muito legal montar. Já. Diferentes maneiras no protoboard. Então, é muito legal. Que é a associação de resistores. Uhum. Que abre precedente para a gente entender o funcionamento do circuito. Muito bem. Quando a gente fala em associação de resistores, a gente vai falar de dois tipos, que tu está super ligado, né? Aquele que está associado em série e aquele que está associado em paralelo. E o engenheiro elétrico, o eletricista ou o técnico, ele tem que entender como é que funciona a rede de uma dada localidade para poder dimensionar como é que ele vai construir o circuito, né? Porque dependendo de como você coloca os resistores, você vai ter uma mudança nas coisas, né? Então vamos começar falando da associação em série, que não é nada difícil, justamente porque está em série, né? Tá sozinho ainda? Chegou melhor. Tá sozinho. Vamos lá. Volta aqui. Cadê? Então, ó, associação em série
Os resistores, eles estão juntos no mesmo fio condutor. Você com certeza vai conseguir, Gustavo, me dizer um exemplo de um resistor em série para nós, que está na nossa vida, principalmente agora. Vou dar até uma dica. Principalmente agora, nessa época de fim de ano. Como assim? Um exemplo de um resistor em série que a gente vai usar muito no final do ano. De uma associação em série, desculpa. É, pisca-pisca. Exato, cara. O raio do pisca-pisca. Um ódio, quando queima um, vai tudo. Exatamente. Então, quando a gente liga a arvrinha de Natal com as luzinhas lá, aquelas coisas bem cafona, detesto a árvore de Natal, detesto. O que acontece? O pisca-pisca tá em série, aí aquela coisa, né? Zoou um, véio, zoou tudo. Muito que bem. Então, aqui eu desenhei toscamente um resistor, desculpa, um trecho do circuito, sei lá, onde os resistores estão em série, né? Então, a gente tem o R1 aqui, a gente tem o R2 aqui, a gente tem o R3 aqui, certo? Muito que bem. Aí, mano, eu vou puxar um pique-pique aqui, ó. Só para a gente ter mais ou menos uma noção da DDP, né? Então, eu vou puxar aqui um espacinho aqui, outro espacinho aqui. Aqui é a nossa, seria, né, a nossa DDP, a nossa tensão. O que é legal da gente ver aqui, né? Que a corrente vai entrar no sistema e ela vai ser a mesma para todo o sistema, né? Vai entrar uma corrente aqui, ela vai passar por todos os resistores, só que ela não vai mudar, cara, ela vai ser a mesma. Então, a gente vai ter a mesma corrente passando por todos os resistores. Então, e aí, quando ele sair lá no fim, a correntinha, ela vai sair igual, cara. E a corrente que eu chamei de I, eu vou chamar de I para todo o mundo. Todo mundo vai ter a corrente I. Só que o que muda para nós aqui, né, Gustavo? O que muda? Numa associação em série, apesar da gente ter a corrente sendo a mesma, passando pelos resistores, a gente vai ter uma DDP diferente para cada um dos resistores, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, uma DDP para o resistor 1, uma DDP para o resistor 2 e uma DDP para o resistor 3. Então, é como se fosse aqui um U1, U2, U3. Certo? Então, esse é o cenário que a gente tem. A gente tem 3 resistores, a corrente vai ser a mesma para todos os resistores, porém, a tensão vai se dividir, né? A tensão vai se dividir. Então, a tensão se divide e a corrente é a mesma. E o que mais? Deixa eu pegar o pretinho aqui. O pretinho. Então, coisas importantes que a gente conseguiu conjecturar, pensar a partir desse desenho que eu fiz aqui, ó. Então, a resistência, antes de falar resistência, falei errado. A corrente elétrica é a mesma, então a corrente é a mesma. Isso você não pode esquecer nunca. A corrente é a mesma. Outra coisa importante. A DDP se divide, que é a tensão, né? Isso. A DDP se divide. Professora, só uma pergunta. Diga. Você tá desenhando isso no mouse? Eu tenho uma mesa digitalizadora, Gustavo. Nossa, já tava, caraca. Eu não tenho mouse. Eu não tenho Eu sim, mouse. ele desenha assim no mouse. Eu também pensei a mesma coisa. Eu tenho uma mesinha digitalizadora. Mas eu não comprei para as aulas, na real. Eu já uso para outras atividades que eu faço, a mesinha. E aí, quando começou a marmota da EAD, eu falei, vou colocar a mesinha. Eu só não me acertei muito com as louças digitais, porque as que eu acho mais legal de usar, elas são muito pesadas. E aí eu não consigo abrir junto com o Meet ou com o Jitsi, por exemplo, porque trava o meu computador todinho, tá ligado? Uhum. Aí eu abro esse programa que eu já tenho no computador, que é um programa para desenho, né? E funciona, é válido, mas não é o que eu queria, entendeu? Mas tá bom igual. A mesma finalidade.
Muito bem. Bora voltar para cá. Então, a DDP se divide. O que mais que eu ia falar? Lembrei da resistência equivalente, né? Então, se nós quiséssemos construir um outro circuito com uma resistência que fosse equivalente, né? A gente simplesmente somaria todos os resistores. Então, a resistência equivalente é a soma de todos os R's. Certo? Joãozinho, se você tiver dúvida, você fala, tá bom? O Gustavo também, mas como você já tá no esquema, Gustavo, aí, tranquilo. O bom é que essa parte aí de a soma dos resistores tudo é igualzinho o perímetro de um triângulo, de um quadrado. Sim, Joãozinho, sim. E uma coisa bem importante também, vamos fazer um tchá-tchaca, assim, uma coisa bem, assim, ó. A lei de Ohm é válida para qualquer uma das situações que envolver um resistor em série, tá? Então, aqui a gente vai levar em conta a lei de Ohm, que é aquela que a gente acabou de ver, né? URI, U é igual a R vezes I. Tá bom? Então, a gente tem tudo isso aqui. Vou salvar isso aqui. Arquivo salvar. Vou chamar de 1. Vou salvar na mesa mesmo. Vou abrir um novo. Arquivo novo. Porque eu quero ainda colocar... O que mais que eu podia colocar aqui, ó? Vou colocar uma coisa por causa do desenho ali, para ficar bem nítido para vocês, que depois para vocês não confundirem, ó. Lá no desenho, eu coloquei um resistor 1, resistor 2, resistor 3, um U1, um 2 e um 3. Lembra? O que quer dizer o U1, o 2 ou o 3? O U1 é a tensão aplicada em R1, tá? No desenho, aplicada. Tá bem nítido, eu acho. Mas eu acho válido também chover no molhado, tá? Para ficar muito marcado. O 2 é a tensão aplicada em R2. E o 3 é a tensão aplicada em R3. Tá bom? Não esquece disso. Outra coisa importante, que não pode confundir bife à milanesa com bife ali na mesa. Por conta disso, a gente consegue pensar duas coisas. Ó, a primeira coisa é a seguinte. Se R1 for igual a R2, numericamente, né? R2 e for igual a R3, naturalmente, o U1 será igual a U2, que será igual a U3. Se os resistores forem iguais, as tensões respectivas, né, de cada um deles serão iguais. Mas não é assim sempre. Então, a outra premissa que nos parece bem óbvia, mas é importante colocar, que se R1 for diferente de R2, que for diferente de R3, naturalmente, as tensões U1 será diferente de U2, que será diferente de U3. Entendido isso, velho? Isso tá nítido para vocês? Sim, para mim tá. Se a gente pegar a lei de Ohm, a gente pode brincar um pouquinho também. A lei de Ohm. A gente pode fazer duas brincadeiras. Para o resistor 1, como é que a gente poderia resistor 1? Como é que a gente poderia usar a lei de Ohm? Da seguinte forma. O 1 é igual a R1 vezes a corrente. O mesmo para o 2 e o mesmo para o 3. Só que aí
O 2 é igual a R2 vezes a corrente. E para 3, o 3 é igual a R3 vezes a corrente. Simples assim. Agora, se eu quiser levar em conta o U total, se for dado ou se eu conseguir calcular de algum jeito, eu posso partir direto para uma equação geral, né? Que o U total vai ser igual à resistência equivalente, e aí basta somá-las, certo? Vezes I. Então, aqui, velho, a gente levou em conta as particularidades. Aqui foi todo mundo, lembrando sempre que a corrente não muda. Perfeito? Alguém quer perguntar? Vocês querem perguntar? Joãozinho, Camila que chegou. Alguém quer perguntar? Pra mim Pra tá mim de tá claro. boa. Massa. Vamos fazer um exercício, então? Cadê? Nós. Não, fecha. Vamos fazer um exercício? Que eu vou colocar. Eu queria saber escrever. Vou escrever aqui, ó. Tá? Diz assim, ó. 4 resistores distintos são associados em série. Tá? Grudou essa ideia aí? Beleza. Agora eu vou pegar e vou desenhar o resistor aí, tá? Vou desenhar o resistor aqui. Pegar a canetinha de novo. Calma aí. Não sei fazer. Vamos, meu amiguinho. Aí agora abusou, né, cara? Aê, vagabundo. Muito bem. Ó, porra, feio. Porra, acho que tô ligeiro, hein? Não, diminui. Não, pra onde que vai diminuir aqui? Bom, ficou pequenininho, mas foi pra cá. Vou aumentar um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Aumentar. Acho que tá bom, né, gente? De tamanho assim. Não, agora não. Agora quero fazer, quero mexer nele, como é que eu mexo pra baixo? Ai, meu Deus. Tomando um pau. Aqui, ó. Onde fica melhor aqui, ó. 4 resistores distintos estão associados em série. Beleza? Beleza. Agora eu vou desenhar. Se eu conseguir, se ele me permitir, né? Por favor. Se ele me permitir, não vai deixar, vagabunda. Por que ele não quer deixar escrever, velho? Qual que é a dificuldade? Eu só quero escrever. Qual é a cagada? Por que ele não deixa? Mano, fala comigo, por que não deixa? Ó. E agora, o Heavens. Aqui. Mas não deixa, velho. Aqui, que cuzão. Peraí, momento de tensão. Ó. Arrombado. Bom. Agora foi. São 4 resistores associados em série. Tá bom? Era a premissa do exercício lá. Aí eu vou desenhar os 4 resistores aqui, tá? Lá vou eu. Desenhar pequenininho aqui para caber os 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Que eu vou chamar de R1, R2, R3 e R4. R1, R2, R3 e R4. Deixa eu só terminar de puxar a perninha aqui para ficar bem bonitinho. Muito bem. Aí. Sendo que o R1 é igual a 10 ohms, o R2 vai ser igual a 5 ohms, o R3 vai ser igual a 20 ohms, e
o R4 vai ser igual a 25 ohms. Certo? Tranquilo? Muito bem. A DDP foi dada também. Ela é de 120 volts. E eu vou fazer 4 perguntas para vocês. Mentira, eu vou fazer 3 perguntas para vocês. A primeira pergunta é a seguinte: quanto que vale a resistência equivalente? Segunda pergunta: quanto que vale a corrente que percorre o circuito? E a terceira pergunta: quais são as DDPs? O 1, o 2, o 3 e o 4. E aí, gente? Eu vou resolver aqui para cima, tá bom? Muito bem, item A. Vamos para o item A. Item A é muito fácil, né? Se nós estamos com uma associação em série, é só somar todo mundo, certo? Se a associação é em série, como eu tentei escrever no suposto enunciado aqui, não deu muito certo, é somar R1 mais R2 mais R3 mais R4. Isso vai dar a resistência total, mas a gente não chama de total, né? A gente chama de equivalente aqui do sistema. Então, fala a máquina, é muito simples, muito fácil, tá? Exercício que eu inventei, bem bobinho, só para a gente treinar o que a gente viu. 10 mais 5 mais 20 mais 25, que costuma dar quanto? 10 com 5, 15, mais 25 vai dar 60. 60. 60, né? 60 ohms. Então, a resistência equivalente desse circuito que a gente acabou de inventar, desses números que eu acabei de criar, vai ser 60 ohms. Então, se nós estivéssemos aqui numa dada situação, vamos imaginar que a gente vai montar um circuito e a gente não tem 4 resistores, a gente só tem um. Poderia de 60, então, perfeito. Nosso circuito estaria bem montadinho dentro daquilo que precisava ter, né? Qual que é a corrente, cara? A corrente do... É a corrente, né? Que eu perguntei. A corrente que percorre o sistema. Lembra que no desenho que está no quadro anterior, a gente tem uma corrente que entra. Essa corrente que entra, ela não muda. Ela vai passar por quantos resistores for e ela vai sair do mesmo jeito que ela entrou e durante o percurso ela não muda, né? Ela permanece a mesma. A gente pode usar a lei de Ohm, né? U é igual a R vezes I, porque afinal de contas a gente acabou de achar o R. Né? Então, U foi dado que é 120. A resistência equivalente acabamos de calcular, que é 60. E a corrente. Se eu passar dividindo 60, 120 dividido por 60, né, velho? Vai dar 2, tá bom? Vai dar 2. Então, alguém ficou com dúvida na matemática? Bem tranquilo, né? Eu passei dividindo aqui, já cortei o zero antes. Faço dividindo 12 por 6, 12 amperes. Tá? Se eu estiver fazendo cálculo muito rápido, vocês avisam, tá, gente? Porque... Tá bom? Se eu ficar fazendo muito rápido. Vou abrir um novinho aqui para fazer o item C. Ele pergunta as DDPs de cada um dos resistores, né? O 1, o 2, o 3 e o 4. Bom, aí não é nada difícil, na real, né? Porque a gente vai pegar para o resistor 1 e vai calcular. O 1 é igual a R1 vezes a corrente. Quem é o 1? É o que a gente quer descobrir, né? Quem é o R1? O R1 era 10, né? Se não estiver enganado, era 10. Vezes a corrente que acabamos de achar, que é 2. Perfeito. 2 vezes 10, o U1 é igual a 20 volts. O 2, mesma coisa. R2 vezes a corrente. O 2 é a nossa pergunta. R2 era 5 ohms vezes 2, que é a corrente. Então, o U2, olha que coisa fácil.
é 10 volts. O 3, já vou direto, tá bom? Era 20. Opa, escorregou aqui. 20 vezes 2. Então, o 3 é igual a 40 volts. E o 4, vou direto também. Era 25, né? Se eu estiver enganado. 25 vezes 2, que é a corrente. O 4 é igual a 50 volts. Certo? E existe uma prova real, né, velho? Vamos imaginar, meu Deus, será que eu acertei? Soma esses 1, 2, 1, 3 e 4 tem que dar 120, né? Então, 50 com 40, 90, mais 10, 100, com 20, 120, tá? Então, pronto, acertamos a nossa DDP para cada um dos resistores. Vou aproveitar e vou puxar aqui a atenção de vocês para duas coisas. É a seguinte: quem é o maior resistor? Qual é a resistência maior? É essa aqui, né, de 25. Vocês conseguem perceber que quando a resistência é maior, quanto maior a resistência, maior a tensão? E a menor? Quem que é a menor? A menor é essa aqui, né? E é o vale do contrário. Quanto menor a resistência, menor a tensão. Ok? Gente, isso pode ser questão de prova, tá? O cara pode perguntar nas alternativas, pode te colocar uma situação e pode perguntar uma pergunta teórica sobre isso. Então, no resistor em série, quanto menor a resistência daquele resistor, menor a DDP nele. Quanto maior a resistência, maior a DDP. Entendido, gente? E no paralelo, isso é o contrário. No paralelo, Isso. Perfeito, Gustavo. No paralelo vai ser o contrário. Gente, alguém quer perguntar? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Tranquilo. Então eu vou abrir um novo aqui, só para não misturar as coisas. Porque agora a gente vai falar do resistor em paralelo, que é um pouquinho mais difícil, tá? Mas nada demais. Nada demais. Para ser sincero, esse assunto não é difícil aqui. Vai ser o paralelo, tá? Se o em série nós tínhamos lá o circuito todo bonitinho, um atrás do outro, no paralelo a gente não vai ter esse arranjo, né? Então eu vou tentar fazer um desenho digno aqui, vamos ver. A gente vai ter aqui quando ele vai para cima, ó, eu não consigo. Vou fazer assim, fazer quadradinho, então. Opa! Então a gente vai ter aqui um arranjinho, depois eu coisa. Caminhoquinha. E ele só deixa fazer na vertical ou na horizontal, tá ligado? Não consigo desenhar em outras orientações, além dessa, ou com retinho, né? Você aperta um botãozinho e fica retinho. Aqui. Quase bom. Então, o que aconteceu aqui? Aqui, velho, houve uma... Sabe que é válido a gente comparar esse esquema aqui? A gente pode comparar esse esquema com cano de água, tá bom? Um cano de água. Então, o que acontece? A água vem por um cano e ela se divide na medida em que ela percorre os outros canos, tá? Então, o fio vinha vindo aqui e ele se dividiu. Então, aqui a gente vai ter o resistor R1 e aqui a gente vai ter o resistor R2, certo? Igual a gente fez lá, fazer um pique-pique aqui também, ó. Pique, 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 pique. Pique, 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 pique. E aqui a gente tem a nossa tensão, cara. Nossa tensão. Só que diferente do que acontecia lá na associação em série, a nossa tensão permanece a mesma. O que vai mudar aqui? Vai mudar a corrente. A corrente é que vai sofrer uma divisão. Então, enquanto na associação em série a gente tinha que a DDP, ela
sofria uma divisão, aqui é a corrente que vai sofrer uma divisão. A corrente vai entrar aqui pelo fio, mas quando acontece a separação, a gente vai ter uma corrente I1 vindo para cá, uma corrente I2 vindo para cá, passando pelo resistor R2, né? Vai voltar, vai sair aqui ainda I2, aqui também vai sair do resistor, né? Ainda I1. Só que quando ela se encontra novamente, ela sai como I. Então, ela entra e sai da mesma forma. Mas quando ela entra num circuito onde a gente tem essa divisão, acontece que ela também se divide. Então, a corrente elétrica se divide, tá? Então, isso são algumas coisas que a gente precisa ter nítido. Vamos fazer aqui uma coisa que nem a gente fez lá, que nem a gente fez lá. Aqui, a tensão é constante, certo? A tensão aplicada em R1 ou em R2, ela é a mesma, tá bom? E a outra coisa, a corrente se divide, tá bom? A corrente se divide, beleza? Entendido isso? E aquilo que a gente fez igualmente lá na associação em série é válido aqui, tá bom? Se o R1 for igual, isso parece trivial, né, gente? Mas é importante ter nítido isso, saca? I1 vai ser igual a I2. Ótimo, se você enxerga isso com facilidade. Pode ser, inclusive, questão de prova, uma questão teórica. Se o R1 for diferente de R2, naturalmente, as correntes que vão passar por esses respectivos resistores serão diferentes. Certo? Muito que bem. E também aqui a gente pode escrever que é válida a primeira lei de Ohm, né? Então, porra, mano, que feio. Então, a gente vai ter aqui, de novo, a primeira lei de Ohm como máxima para nos guiar. O que é que muda aqui, né? O que é que muda? Ah, antes, no exemplo aqui, como eu usei 2 resistores, a gente pode calcular a lei de Ohm para cada um deles, né? Como o U é o mesmo, então não muda, R1 vezes I1. Para o R2 é a mesma coisa, só que, né, R2 vezes I2. Tá bom? E aí? E o I total? E o I total? Bom, se eu quiser calcular o I total, a corrente total que passa no sistema, eu vou ter que levar em conta quem? A resistência equivalente. Então, U vai ser igual à resistência equivalente, para poder calcular o I total, né? Vezes o I total aí. Aí, cara, exatamente aqui que é o bicho, saca? Por quê? Porque a gente tem que ficar atento a como calcular a resistência equivalente, tá? Como que a gente calcula a resistência equivalente? Tem alguns jeitos, tá? Tem uma regra geral e tem 2 macetes que eu vou ensinar para vocês, tá? A resistência equivalente. Equivalente. Tem um jeito que é a regra geral e vou ensinar 2 macetes. Quais são esses jeitos? Primeiro jeito, a regra geral. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, você vai lá, coloca os valores, substitui, acha o mínimo, ou divide e depois soma, né? Pode ser também. Eu sou péssima para achar o mínimo, eu sempre me cago. Então, a estratégia que eu uso é dividir aqui e depois somar. Essa aqui é a regra geral. Você pode usar ela sempre
que vai funcionar. Mas eu vou ensinar 2 macetes para vocês. Um deles é o seguinte, quando eu tenho dois resistores apenas. 2 resistores, tá? Eu tenho 2 resistores. Como é que eu calculo? Faço uma conta que chama produto pela soma. A resistência equivalente vai ser igual ao quê? Ao produto dos resistores, R1 vezes o R2, dividido pela soma deles. R1 mais R2. Perfeito, gente? E quando eu tenho 2 resistores, apenas 2, eu posso fazer este cálculo, e aí eu não tenho que fazer cálculo de mínimo. Já dá ali e acabou. E, gente, quando eu tenho resistores que têm mesmo valor, resistores iguais, tá? Resistores que são iguais. Iguais. Como é que eu calculo? Da seguinte forma, a resistência equivalente, ela vai ser igual à resistência, o valor da resistência, né, o valor da resistência, dividido pela quantidade de resistores que a gente tem. Então, por exemplo, imagina que eu tenho 5 resistores, todos eles cuja resistência é igual a 100 ohms. Qual que vai ser o valor da resistência equivalente? Você pode fazer essa conta aqui, perfeito, só que aí você vai quebrar mais a cabeça, vai perder mais tempo. Aqui vai direto, eu tenho quantos resistores? 5. Cada um valendo 100. 100 dividido por 5 costuma dar 20. Então, a resistência é equivalente para esse tipo de resistor, nesse tipo de associação, vai ser 20. Beleza, cara? Será que eu falei tudo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Professora, repete esse último, por favor. Eu fiquei... O último, Joãozinho. É, a última parte que você falou. Sim, explico sim. Que é o seguinte aqui, ó. Esse aqui tu diz, né? Isso. Imagina que eu tenho, por exemplo, uma associação aonde eu tenho lá, vou fazer bem toscamente aqui assim, ó. 1, 2, 3, 4. Será que cabe um quinto ali? 5. Eu tenho 5 resistores associados em paralelo, todos eles valendo 100 ohms, tá bom? E eu quero calcular uma resistência equivalente. Imagina que você precisa montar um circuito e aí, para encontrar a resistência equivalente, você tem que dar um jeito de transformar esses 5 num só, tá? Como que vai ser essa resistência equivalente? Você pode calcular dessa forma, tá bom? Vai calcular, vai ficar infinito, vai ser mais difícil, mas vai conseguir. Mas como eles são iguais, você pode usar essa equação aqui. Então, a resistência equivalente, ela vai ser o seguinte, ela vai ser o 100, que é o valor de todos eles, né? São os mesmos, o mesmo valor, dividido por 5. Então, se eu dividir 100 por 5, dá 20. Então, esses 5 resistores associados em paralelo equivalem a um resistor, um único resistor de resistência igual a 20. Deu de entender agora? Agora eu entendi. Então, tá bom. Para ficar ainda mais nítido, eu vou propor um exercício para vocês também, tá? Agora, para a gente calcular a partir de um resistor em paralelo. Então, eu vou salvar esse aqui. Salvar. Vamos lá. Não, era 4 mesmo. É 4, sei lá. Eu vou abrir o novinho aqui. Só que agora eu não vou bater cabeça aqui para escrever o texto, porque o texto que eu inventei é o seguinte: 3 resistores estão associados em paralelo conforme a figura. Então, a figura é importante. Vou desenhar a figura aqui para nós. Vou desenhar em pretinho aqui para nós. Então, a gente tem aqui 3 resistores associados em paralelo. Vamos dar-lhe aqui, então. Rapidinho aqui. Para a gente ganhar tempo. E um terceiro. Vou botar para cá. Tá bom?
Poderia desenhar aqui, que fica melhor, né? É. Isso. Agora a gente desce aqui. Quase bom. Quase bom. Fazer as minhoquinhas aqui, que é o resistor. Deixa eu só puxar pra cá. Não, ficou feio. De novo feio. Pronto. Então, a gente tem aqui essa associação, desenho aqui, com 3 resistores, né? Um associado em paralelo, um que vale 24 ohms, o outro que vale também 24 ohms, e este último que vale 6 ohms, tá bom? Numa DDP de 120, vou fazer aqui também uma DDP aqui de 120, certo? De 120 volts aqui. E nós temos uma corrente entrando, uma corrente saindo e a corrente se dividindo, né? Então, a corrente vai entrar aqui, a corrente vai entrar aqui, corrente I, ela vai sair em um dado momento desse circuito, mas ela vai sofrer uma divisão, né? Então, eu vou ter a corrente I1, uma de I1, chamada que você quiser, né? I1 para cá, a corrente I2 para cá e a corrente I3 para cá. Tá bom? Então, temos todo o arcabouço aí, todo o negócio para a gente fazer os cálculos. Primeira pergunta. Determine a resistência equivalente. Então, como é que a gente pode calcular a resistência equivalente? A gente pode calcular, velho, com a regra geral, né? Mas eu acho que a gente pode resolver de uma maneira mais prática, porque a regra geral cai no mínimo. Então, para a gente escapar do mínimo, a gente pode tentar resolver. Que saída eu proponho? Eu proponho a gente fazer por partes, como diria Jack, o estripador, né? A gente pode primeiro achar uma resistência equivalente para esses dois, achar o valor e depois achá-lo uma resistência equivalente com o valor de baixo. Vocês visualizam isso? Então, eu vou primeiro achar equivalente desse, vou achar o valor e depois achar equivalente entre esse valor que eu vou acabar calculando e o 6 ali para achar a resistência equivalente desse circuito que a gente montou, tá? Como esses valores são iguais, qual das equações dos macetes que eu vou usar? Eu vou usar aquele 1 lá, né? Que a resistência equivalente é igual ao valor da resistência dividido pelo N. Beleza pura? A resistência equivalente, então, vai ser o 24 dividido por quem? Por 2. Concorda comigo? O Joãozinho ficou com dúvida aquela hora? Por que 2? Porque eu tenho 2 resistores que são iguais, tá bom? Que vai dar o que aqui? Vai dar 12 ohms, tá? Então, imagina que nós estamos mexendo aqui, é como se eu pegasse esses dois, jogasse fora e colocasse um de 12. Só que ainda não terminou a brincadeira, porque agora a gente tem um de 12 e um de 6. Agora vamos mexer neles. Eu tenho só 2 resistores. Se eu tenho 2 resistores, eu consigo fazer aquela outra equação ali, outro macetezinho. Que a resistência equivalente, ela vai ser igual ao quê, gente? Ela vai ser igual ao produto pela soma. Tá bom? Deixa eu puxar aqui essa aqui. O produto pela soma. Aqui eu errei, velho. É o produto aqui, ó. Pela soma. Tá bom? Só dá-lhe nos valores ali. A resistência, eu nem vou escrever embaixo, vou aqui, ó. A resistência lá é 6 ou 12, tanto faz, né? O 12 vezes 6 dividido por 12 mais 6. Tá bom? 12 vezes 6, velho, costuma dar 72, não é?
dividido por 6 mais 12, que é 18, vai dar 72 por 18, que vai dar quanto, velho? Quanto que é 72 por 18? É 2 vezes 4, 4, então. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 1, tá. Isso mesmo. Vai dar 4 ohms, tá bom? Então, a resistência equivalente desse circuito com a associação de resistores em paralelo, cujos valores são esses aqui, é uma resistência de 4 ohms. Então, é como se eu pegasse e construísse um circuito com um único resistor, sendo ele de 4 ohms. Entendido, gente? Alguma pergunta? Não? Pra mim tá de boa. De boa? A segunda pergunta que eu pergunto é: qual é as intensidades das correntes I1 e 2 and e 3? Qual será, gente? Qual será? Bom, a gente pode calcular por partes, né, também. Então, para o resistor 1, vamos dar ele aqui, para o resistor 1, vai ser, que equação que a gente usa? A gente vai usar a equação, a primeira lei de Ohm, né? Pro U é igual a R1, porque o U é igual para todo mundo, vezes I1, tá bom, gente? Justo? Então, o U é 120, o R1 é 24, vezes I1. Passo 24 dividindo, 120 dividido por 24, costuma dar 5, né? 5 vezes 4, 20, vão 2, 2 vezes 5, 10, 12. Muito bem. Olha aí, até que tô boa na aritmética básica. Então, ó, o I1 dá 5 amperes. I1 aqui, eu esqueci do 1. O 2, gente, o 2 eu já vou direto, tá bom? Não vou nem fazer nenhuma firula aqui, ó. 120 é igual a 24 vezes I2. Na verdade, eu nem precisava ter feito essa conta, visto que é a mesma, o valor da mesma da resistência. Então, I2 também será igual a 5 amperes. E o terceiro, 120 é igual a 6 vezes I3, né? Passo 120, passo 6 dividindo 120, vai dar 20, né? I3 é igual a 20 amperes. Vamos aproveitar e fazer aquele mesmo exercício? A gente viu lá no resultado do exercício anterior que quanto maior o resistor, a tensão também aumenta. Aqui, velho, é o contrário, como o Gustavo tinha falado pra gente. Quando a resistência é maior, cadê a resistência? Aqui, 24, ó. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Quanto menor a resistência, maior a corrente, tá? Vamos anotar isso aqui no cantinho, aqui, apertadinho aqui, ó. Então, quanto menor a resistência, maior a corrente, certo? E quanto maior a resistência, menor a corrente, tá bom? Isso também pode ser uma questão de prova, gente. Cuida disso, tá? E a última questão, para a gente encerrar essa aula, encerrar o nosso curso, a pergunta é: quanto vale o I total? Você tem dois jeitos de fazer. Somar todos os Is, né? O I1, I2 e 3. Então, o I total pode ser calculado da seguinte forma: 5 mais 5 mais 20, né? 5 mais 5 mais 20, que costuma dar quanto? 5, 5, 10, né? 30 amperes. Ou, se você quiser usar a lei de Ohm, dá também. U é igual a resistência, cuidado, né? Agora é resistência, droga. Agora é resistência equivalente vezes o I total, que é a nossa pergunta. 120 é igual a resistência equivalente, nós calculamos que é 4, vezes I. Passa 120 dividido por 4, e para nossa sorte, a gente não errou, também tem que dar
30 amperes. Meus queridos, alguma pergunta, alguma coisa não está nítido para vocês? Alguma coisa precisa ser repassada, refeita, reedita? Alguém quer falar alguma coisa? Não, tudo certo, pô. Mas eu queria falar que se você pegar isso, você tá um passo de aprender a capacitância também com os capacitores. Ah, Que é a mesma sim. fita, só troca a inversão, que aí o paralelo se soma e a série se divide. Perfeito, muito bom. Raíssa, sem problema no atraso, Guria, tá suave. Pô, vou ter que sair aqui, que eu Gustavo, vou ter que entrar na minha reunião. perfeito, vai Beleza? lá, a gente já encerrou aqui na Real. Grata por ter vindo, Gustavo. Eu que agradeço, pô. Fica bem, uma boa Obrigadão, noite hein? para ti. Meus queridos, Igualmente. alguém quer perguntar alguma coisa? Raíssa, Camila, que chegaram depois. Pra mim tá Joãozinho, tranquilo, Pro. tudo Tudo tranquilo? tranquilo, pro. Então tá bom. Gente, então, se tá tudo tranquilo, era isso que eu tinha para falar para vocês. A gente encerra, a gente não fala mais de física esse ano. Eu vou tentar me organizar para resolver alguns exercícios e subir para vocês. Professora, a gente vai Diga. falar de física sim ainda esse ano, viu? É, mas as nossas aulas aqui a gente encerra, essa vai ser a última, tá, João? E a gente pode bater vários papos depois sobre isso. Vou subir exercício, vou tentar subir resolução, vídeo resolvendo os exercícios, não prometo, mas vou tentar. Mas vai ser lá no Drive, no Classroom, tá? Não vou subir, a gente não vai se organizar mais para ter aula ao vivo. Porque estamos todo mundo morto e daqui uma semana e meia já é Natal. Justo. Tá bom, meus queridos? Tá bom, prof. Tranquilo? Alguém quer falar? Então, eu agradeço do fundo do coração a confiança de vocês durante esse ano, foi bem atípico, mas foi o que deu para fazer. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês, enfim, sejam felizes e vamos ficar em contato, tá bom? Beleza, Combinado, obrigado, prof. por tudo. Então é nóis, gente. Vamos dar-lhe que já tá tarde. Vamos todos dormir, que amanhã nós pula Nóis. cedo também, né? Tchau, gente. Fica com Deus. Grata, Tchau, gente. Camila, grata pela devolutiva. Que bom, tomara que te ajude as exatas aí na prova, você tira 10 em tudo. Beijo, gente. Fiquem bem. Até Beijo. mais ver. Beijo. Tchau, Pro. Valeu, até.